Olá! Olha, falar sobre o dinheiro com criança, nossa, parece um bicho de sete cabeças para muita gente, né? Mas e se tivesse um jeito de transformar essa conversa em algo mais leve? Quem sabe até divertido? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num guia prático que faz exatamente isso. Ele mostra um caminho bem simples, tanto para pais quanto para educadores. Pois é, como é que se explica o que é dinheiro para uma criança? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? É um desafio e tanto. Tipo, por onde começar? Como é que se pega um conceito que é tão abstrato e transforma em algo que uma criança consegue, sabe, entender e, mais importante ainda, aplicar no dia a dia dela? Bom, a boa notícia é que a gente não precisa quebrar a cabeça e reinventar a roda, não. A gente vai dar uma olhada aqui no material do Instituto Sicoob, aqui do Brasil mesmo, que foi pensado, sabe, exatamente para isso, para pegar essas ideias complexas e transformar em lições que sejam, poxa, envolventes e certinhas para cada idade. Então vamos lá para a primeira parte, a conversa sobre dinheiro. E por que é tão importante começar cedo? Porque, olha, educação financeira não é uma aula que a gente dá e pronto, acabou. É uma jornada. E o que esse guia mostra é que essa jornada pode, e na verdade deve, começar bem mais cedo do que a gente imagina. Olha só que legal isso aqui. A ideia é introduzir os conceitos aos pouquinhos, de forma progressiva. Lá pelos 3 a 5 anos, por exemplo, é tudo na base da brincadeira. Eles reconhecem as moedas, brincam de lojinha. Já com 6 anos, a coisa muda um pouco. A conexão entre o dinheiro e a compra já fica mais clara. Aí, com 7, a ideia de guardar para depois, de poupar, começa a fazer sentido. E a partir dos 8 anos, nossa, aí já dá para pensar em planejar sonhos maiores. O grande segredo, então, é ir no ritmo da criança, acompanhando o desenvolvimento natural dela. Beleza? Vamos então para a primeira lição fundamental desse manual: o poder de esperar. A ideia é mostrar a magia de poupar. E a sacada aqui é genial. É apresentar o ato de poupar não como uma chatice, uma obrigação, mas como um superpoder mesmo, que as crianças podem aprender a usar. E a definição é bem direta, né? Poupar é isso, o ato de guardar dinheiro para conseguir algo lá na frente. Pode ser um brinquedinho ou um sonho gigante. É basicamente separar um pedacinho do que se tem hoje para poder realizar algo amanhã. Essa é a primeiríssima lição sobre autocontrole, sobre planejamento. É a base de tudo para ter independência financeira lá no futuro. E essa citação do material é fundamental. A paciência é um dos segredos para alcançar nossos objetivos. Porque ela pega a paciência, que a gente sempre ouve que é uma virtude, e transforma numa ferramenta prática para realizar sonhos. A mensagem é super clara. Esperar não é ficar parado à toa. É uma estratégia, uma ação para conquistar o que se quer. Então, o ponto central é esse aqui, ó, o tempo. O tempo é o melhor amigo de quem poupa. Ele meio que multiplica o poder do dinheiro. O próprio guia chama o tempo de o melhor aliado dos poupadores. É aquela ideia, sabe, de que um pouquinho de dinheiro, mas com paciência e consistência, com o tempo vira uma conquista enorme. Ok, então já se entendeu o poder de esperar. E agora? O próximo passo é aprender a fazer escolhas. E a base para qualquer boa escolha com dinheiro começa com uma distinção que é fundamental: necessidades versus desejos. E o guia simplifica isso de um jeito brilhante. Necessidades são as coisas sem as quais a gente simplesmente não vive. Comida, uma casa, roupas, o básico, né? Já os desejos são aqueles extras que deixam a vida mais legal, tipo um brinquedo novo, um passeio. Entender essa diferença é o que abre a porta para tomar decisões mais espertas com o dinheiro. E aqui, a gente consegue ver isso de forma bem concreta, né? De um lado, as necessidades: comida, casa, roupa, material da escola, o que é fundamental. Do outro, os desejos: videogame novo, doce, mais brinquedos e no parque. Ver essa diferença assim, lado a lado, é o primeiro grande passo para uma criança entender para onde o dinheiro precisa ir primeiro. E essa é a lição-chave, a aplicação prática disso tudo. Não é que desejo é uma coisa ruim, longe disso. A questão toda é a ordem das coisas. Primeiro, a gente garante o que é essencial. Aí sim, com o que sobrar, a gente planeja como realizar os desejos. É uma baita lição sobre prioridades, que serve para a vida toda. Beleza, agora a gente vai para a terceira lição, que é sobre o plano da família, ou seja, entender o que é um orçamento. A ideia aqui é pegar todos esses conceitos individuais e trazer para o contexto de todo mundo junto em casa. Como é que tudo isso funciona na prática? E essa definição do guia é ótima, porque ela tira aquele peso da palavra orçamento, sabe? Quando se compara com uma simples lista de compras, o conceito fica super acessível, menos intimidador. No fim das contas, é isso, um plano para saber para onde o dinheiro vai.
E essa frase aqui é crucial para as crianças entenderem. Toda família tem restrições orçamentárias. Isso quer dizer que, muitas vezes, aquele não que a criança ouve dos pais não é por uma vontade. É uma questão de planejamento. Isso ajuda a reformular a coisa toda. A criança entende que não é nada pessoal, mas que faz parte de um plano maior da família. Resumindo, então, o orçamento é uma ferramenta de trabalho em equipe. É o que permite que a família inteira se organize, consiga priorizar o que é necessidade e, mais legal ainda, trabalhe em conjunto para alcançar objetivos, para realizar sonhos que são de todo mundo, tipo uma viagem de férias. Ok, a gente já entendeu os princípios, certo? Agora é hora de colocar a mão na massa. O guia oferece uma verdadeira caixa de ferramentas cheia de atividades divertidas e bem práticas para a gente começar a aplicar esses conceitos hoje mesmo, seja em casa ou na escola. Essa atividade do cofrinho dos sonhos é fantástica, porque ele é muito visual. A criança não está só jogando moeda num porquinho fechado que ela não vê nada. Não, ela está vendo o dinheiro crescer, se acumulando ali na frente de um desenho do sonho dela. Isso cria uma conexão muito forte, muito direta, entre o ato de guardar e o objetivo que ela quer alcançar. Agora, olha que interessante essa tabela dos sonhos. O que ela faz é pegar um sonho que parece enorme, tipo comprar uma bicicleta, e transformar num plano super gerenciável. Ela ensina a criança a quebrar aquele objetivo grandão em pequenas metas mensais. Isso mostra na prática que, com um pouquinho de planejamento, até os sonhos que parecem mais caros se tornam alcançáveis. E aqui tem outra ideia central do guia, que é muito importante, a de que diversão não precisa custar dinheiro. É sobre desassociar a alegria do consumo, sabe? O material faz questão de lembrar que muitas das melhores coisas da vida são de graça. Praticar um esporte, ler um livro, fazer um bolo junto. Isso ajuda a construir uma relação muito mais saudável com o dinheiro, onde ele é só uma ferramenta e não a única fonte de felicidade. Então, para resumir tudo, a principal lição é esta aqui. Educação financeira é um hábito. Um hábito que a gente constrói com o tempo, sabe? Através de conversas simples, de atividades divertidas, mas que são consistentes. Não é sobre decorar regras, é sobre criar uma rotina. Um processo contínuo que torna o aprendizado algo natural e eficaz. E para a gente encerrar, fica essa reflexão. Qual é a única lição sobre dinheiro que seria ótimo ter aprendido mais cedo? Pensar nisso ajuda a gente a entender a importância de começar essa conversa com as crianças o quanto antes, né? Para que elas possam crescer já com uma base sólida, prontas para ter um futuro financeiro muito mais tranquilo.